Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o caso Peng Shuai, a tenista chinesa que já foi número 1 do mundo em duplas, já ganhou 2 grandes slams jogando em duplas, que em simples já foi uma tenista bem sólida, já foi 14 do mundo, já teve campeões de quartas e de finais, vários grandes slams. Em 2014 estava fazendo uma campanha incrível no US Open simples, né? E chegou à semifinal, onde numa cena de cortar o coração, eu estava vendo essa cena ao vivo, ela acabou tendo câimbras durante o jogo, teve que ser retirada de cadeira de rodas aos prantos, né? Está desaparecida após acusar o ex-vice-primeiro-ministro da China de abuso sexual. O Zheng Gaoliu, que é o ex-vice-primeiro-ministro, teria tentado estuprar ela. E essa é uma acusação extremamente grave e que, assim, é muito ruim para a imagem de algo que já é muito questionável, que é o Partido Comunista Chinês, né? A gente sabe, assim, todo mundo que tem um pouco de bom senso não confia nesse lugar. E quando esse negócio vem a público, né, isso prejudica muito a imagem do país. E não é qualquer gente que está falando. A gente está falando de uma atleta conhecida em boa parte do mundo. Não é todo mundo que conhece ela. Alguns que estão vendo aqui o vídeo possivelmente não conhecem, estão agora conhecendo devido à proporção que o caso está tomando. Hoje a gente teve a declaração da Serena Williams, que é a maior tenista dessa geração, querendo saber onde ela está, né? Elas querem saber, todo mundo quer saber onde está a Peng Shuai, e a gente teme pelo pior, assim, a gente teme que não aconteça, que a gente não tenha aquela notícia de que o partido chinês mandou matar ela por causa de uma crítica, e a gente sabe que eles são capazes, né? Que a gente tem que lembrar, a gente está falando de um partido que é uma fruta podre que tem um exterior bonito, porque a gente vê a China lá, aqueles prédios bonitos, né, aquelas maravilhas de engenharia, que na verdade são grandes elefantes brancos, porque não tem demanda para todos aqueles andares, né? É igualzinho no filme do James Bond, o 007, o Skyfall, né, que ele vai lá na China, né, se não me engano em Xangai, e vai num prédio que está totalmente vazio. Aquilo ali é basicamente um retrato muito bem feito do que é a China. E a questão é que a China, ela tenta mascarar isso, olha só como é que a gente é bonitinha, e cediam agora competições, né? Sediaram a Olimpíada em 2008, agora vão sediar a Olimpíada de Inverno em 2022, em Pequim também. Então assim, você fala, olha só, nós não somos esse negócio que pinta, não, é um país muito feliz, bonito, com a rica cultura, entendem? Mas no final a gente sabe, é um partido sujo, né? Desde 47, quando eles tomaram o poder, a gente sabe que foi a pior coisa que aconteceu para os chineses, né? Então assim, eles tiveram aquele governo do Mao Tse Tung, que é um dos mais sanguinários da história, tecnicamente é o que mais matou em todos os tempos, né? 70 milhões de vítimas, a maior parte por fome, outras por expurgos, perseguições, né? E desde 76 ou 78, foi quando ele morreu, assumiu um cara chamado Deng Xiaoping, né? Esse cara assumiu o governo da China, tentou meio que limpar a imagem do país, fez uma abertura de mercado que não existia antes, né? E a China começou a ganhar um pouco de bons olhos em relação ao mundo, mas a gente tem que sempre lembrar, eles ainda estão lá, as figuras ali ainda estão lá, elas são mais discretas, mas elas ainda são bem perversas. É só lembrar do que aconteceu com o massacre da Paz Celestial, quando um dos ministros da economia do país morreu, né? Morreu simplesmente, não foi executado pelo governo, não. E assim, muitas das atitudes dele levaram a China a crescer muito economicamente. E a China fez protestos por liberdade, a China fez protestos por mais abertura comercial. E que o Partido Comunista Chinês fez? Colocou os tanques nas ruas e mandou matar uma quantidade enorme de pessoas. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram, mas foram muitas pessoas, né? E assim, foi uma data muito triste. E a questão é, eles têm muito medo de acontecer naquela época, de vir uma nova figura que exponha muito do lado horroroso deste Partido Comunista Chinês e que estimule as pessoas a irem para a rua, porque no final das contas esses governos são mais frágeis do que a gente imagina, né? Às vezes para derrubar eles não são necessários você fazer intervenção militar dos Estados Unidos, né? A revolta popular tem muito mais poder do que a gente imagina. E a questão é, quando vem uma pessoa influente, uma pessoa que é tida como um grande herói, que se destacou no mundo afora, que para a China não é algo que tenha acontecido com tanta regularidade, né? Quando essa pessoa faz algo assim, né, ela expõe algo ruim do governo chinês, ela incentiva a revolta, ela incentiva assim, que a população saia às ruas e proteste contra um governo que é sujo, que é podre, entende? As pessoas vão com uma hora perder a paciência e vão fazer protesto. A gente viu isso em Hong Kong, né, que não aceita a ditadura chinesa, mesmo em Taiwan. Eu espero que esses países tenham sua independência, porque são países muito melhores, muito mais símbolos de liberdade do que a China. E assim, a gente vê esse caso
também muito da podridão das pessoas que presidem as principais entidades do esporte. Está falando do Comitê Olímpico Internacional, que se posicionou da forma mais bunda mole que a gente pode imaginar, da forma mais nojenta, de que eles têm que se posicionar de maneira silenciosa e deixar as coisas seguirem. Foi isso que eles falaram. Óbvio que tem influência do fato de que no próximo ano vai ter a Olimpíada de Inverno na China, em Pequim, né? E eles não querem um embate com o governo chinês. E assim, a questão é que, no final das contas, eles estão pensando em outra coisa, dinheiro, porque o Partido Comunista Chinês dá uma quantidade enorme de dinheiro por direitos de transmissão e o Comitê Olímpico Internacional ganha muita grana com isso para fazer vista grossa para todos esses problemas. Eu não duvido nada de que no governo chinês existam coisas muito piores do que aconteceu lá na Rússia, os escândalos de doping. Não dá para duvidar disso. Não dá para duvidar desse governo aí que é tão nebuloso, que esconde tantas coisas assim cruéis, né? A gente tem o campos de concentrações dos uigures, né? Quem não sabe disso, né? Muita gente não sabe, mas eles têm campos de concentração hoje. Isso não é uma coisa que ficou no passado. Infelizmente, os gulags, os pontos de concentração como Auschwitz, não estão no passado. Eles existem na China. A China manda gente que não concorda com o governo, inimigos, para lá para torturar. Então, assim, esse tipo de coisa ainda acontece. E o esporte pode ser uma maneira para romper com esse tipo de barreira e incentivar a revolta contra esses caras. Porque é muito triste a gente ver um país de 1,4 bilhão de pessoas que teve uma cultura extremamente rica, né? No passado a gente vê cidade proibida e tudo isso, tudo bem, teve seus líderes bem questionáveis durante muito tempo, mas o fato é que assim, a gente vê um país desse, né, refém de um governo tão cruel, tão nojento, tão abjeto, né? E as pessoas ficarem de braços cruzados porque eles vão dar lá um dinheiro para eles, é muito triste. Eu fico muito feliz que o presidente da WTA não engoliu aquele discurso fajuto, né? Espero que a Peng Shuai esteja bem, eu espero, porque ela nem se aposentou ainda, até onde eu sei, ela tem 35 anos, né? E assim, é desvalorizar muita coragem, porque a gente já sabe de coisas que aconteceram antes na China, e a mulher ainda ter coragem de ir lá com a boca no trombone para expor um pouco da sujeira desse governo, né? É algo assim de se elogiar muito, né? É algo assim de se bater palmas. Espero que ela esteja bem, espero que ela volte a público assim, o mais cedo possível e que assim, o governo chinês tem que ser punido por causa disso. Eu não sei como isso vai ser feito, mas né, as pessoas não podem ficar sempre fazendo vista grossa toda vez que esse partido imundo viola os direitos humanos e tenta calar quem os critica. Eu acho que isso já passou do limite há muito tempo e está muito triste ver tantas autoridades, organizações de braços cruzados. Parabéns ao presidente da WTA por se posicionar, parabéns aos atletas que estão se posicionando e que a gente saiba o quanto antes o que está acontecendo, porque a gente precisa saber. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.